Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Vida com Qualidade. Toda terça-feira, às 4 horas da tarde, eu estou aqui para falar com vocês, nutricionistas, estudantes de nutrição, acerca de um tema relacionado à nutrição oncológica, para bater um papo com vocês, profissionais e futuros colegas que desejam se tornar referência na região de vocês e conquistar a estabilidade financeira a partir da oncologia. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, para quem ainda não me conhece, e o tema de hoje é um tema muito importante, mas que às vezes pode ser negligenciado por nós, profissionais que atendemos esse público, né, os pacientes oncológicos, que é como deve ser a dieta, as orientações durante o tratamento de radioterapia, né? Então eu digo que muitas vezes é negligenciado porque se tem uma falsa ideia de que o tratamento radioterápico ele é um tratamento um pouco mais ameno, tranquilo, que se os pacientes eles vão, né, para a radioterapia no estado nutricional considerado bom, adequado, ou até mesmo não estão desnutridos, né, estão com sobrepeso, obesidade, se tem a falsa ideia de que esses pacientes não necessitam, né, de cuidados e intervenções precoces. Então, queria conversar um pouquinho hoje com você quais são os passos importantes, o passo a passo que você, nutri, que atende ou gostaria de atender pacientes oncológicos, tem esse desejo, não pode esquecer, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a radioterapia e aí a gente vai começar a abordar sobre a parte da alimentação, da dietoterapia nessa fase, tá bom? Então, não vou ficar, né, em delongas aqui sobre o que é a rádio, esse tipo de tratamento, porque eu já expliquei na semana passada, então eu quero ir mais a fundo com vocês sobre as estratégias nutricionais, tá? A dietoterapia. Então, eu separei aqui para vocês 3 pontos mais importantes que vocês devem se atentar antes de saírem prescrevendo dieta, suplemento, enfim, antes de qualquer prescrição, tá? E eu queria que hoje a live ela fosse mais interativa. Por quê? A gente tentando, a gente respondendo, que a gente vai assimilando melhor também as orientações, as explicações que a gente vai absorvendo, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês sobre a dietoterapia na radioterapia é que, aí anotem isso, hein, gente? Peguem aí um papelzinho, uma caneta, um notebook, anotem em algum lugar. Esses 3 pontos são muito importantes, porque normalmente esses pontos são relacionados a erros comuns que eu vejo na prática clínica de nutricionista que atende pacientes oncológicos, tá? O primeiro ponto que vocês precisam saber ao pegar um paciente oncológico é que os efeitos colaterais, eles variam de acordo com a intensidade programada da radiação, mas como a área irradiada também, tá? Então, os efeitos colaterais na radioterapia, eles são efeitos colaterais mais locais, tá? E depende muito da programação dessa radioterapia, bem como a área que o paciente vai receber essa radiação, tá? Então, por que isso é importante? Porque isso vai determinar a tua conduta nutricional quando o paciente chegar para você no hospital, no consultório, no ambulatório, tá bom? Então, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as regiões e os possíveis efeitos colaterais das regiões que esse paciente pode receber essa radiação, tá bom? Aí eu quero que agora vocês comecem a participar, porque a gente vai começar a bater uma bola aqui sobre essas condutas, tá bom? Então, vamos começar, né? Vou dizer as regiões mais comuns que o paciente pode ter essa radiação, sofrer essa radiação, que é a região da cabeça e pescoço, tá? Então, a região da cabeça e pescoço, normalmente os pacientes diagnosticados com algum câncer nessa região, como câncer de boca, a parte alta do esôfago, do sistema nervoso central,
né? Então, de garganta, enfim, algum tipo de câncer nesta região, o paciente ele vai sofrer a radiação, então nesta região, logicamente, porque como eu disse, o tratamento é direcionado, ao contrário da quimioterapia, que muitas vezes é sistêmica, ok? E aí eu gostaria de saber de vocês quais são os efeitos colaterais, e aí eu vou dar a resposta depois, tá bom? Mas quais efeitos colaterais vocês acham que são mais comuns desse paciente desenvolver? Esse paciente que vai receber essa radiação na região da cabeça e pescoço. Quais são os efeitos colaterais que nós, como nutricionistas, precisamos nos atentar e, na verdade, sabermos de maneira preventiva para orientarmos esse paciente de maneira assertiva? Coloca aqui para mim quais efeitos colaterais você acha que esse paciente pode desenvolver. A Lucileide, disfagia, a Aline, mucosite. Algum outro efeito colateral que vocês acham? As duas estão certas, tanto a Aline como a Lucileide estão certíssimas. E só que tem outros. Vocês chutam outros efeitos colaterais ou na verdade sabem quais são os outros efeitos colaterais muito comuns para pacientes que são submetidos à radioterapia nessa região? E olha, eu vou dizer para vocês que todos os efeitos colaterais, todas as toxicidades desenvolvidas, né, por conta da radiação na região da cabeça e pescoço impactam diretamente a ingestão alimentar, disfagia, mucosite, perfeito, tá? Esses dois, sim, são efeitos colaterais muito comuns para pacientes submetidos à radioterapia nessa região, mas tem alguns outros que também impactam de maneira negativa na ingestão alimentar desse paciente e no seu estado nutricional. E que se a gente não se atentar a isso, ou se nós esperarmos que esse paciente desenvolva esses efeitos colaterais para que daí a gente possa estar orientando, a gente vai cometer um grande erro com esse paciente, porque esses efeitos colaterais nessa região atrapalham e muito a qualidade de vida, ingestão alimentar, composição corporal, estado nutricional e desfecho clínico do paciente. Então eu listei aqui para vocês os mais comuns, entre eles, sim, disfagia e mucosite. Mucosite, gente, quase 100% dos pacientes desenvolvem algum grau de mucosite e a tendência é que o grau de mucosite seja um grau superior, ou seja, grau 3 igual grau 4, dos pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Então, é muito importante a gente já ter isso em mente. Paciente com câncer de cabeça e pescoço vai ser submetido à radioterapia? Mucosite. Mucosite. Não espera o paciente desenvolver mucosite, tá? Disfagia, como vocês comentaram, xerostomia, tá? Se vocês não souberem algum termo que eu vou usar aqui, vocês podem perguntar o que é que eu explico, tá bom? Por exemplo, o que é xerostomia, tá? Xerostomia, digeusia, tá? E odinofagia. E, gente, eu vou ser bem sincera. Xerostomia e digeusia normalmente são efeitos colaterais negligenciados ou talvez que o profissional nutricionista não leva tão a sério, digamos assim, como o impacto realmente, né, na ingestão alimentar e estado nutricional, mas eles interferem dependendo do grau e muito na alimentação desse paciente, tá? Então é muito importante que a gente já oriente de maneira preventiva o nosso paciente em relação a esses efeitos colaterais, já coloque estratégias nutricionais ali de maneira preventiva para realmente prevenirmos a desnutrição, a perda de peso grave, a perda de massa muscular, tá bom? A baixa ingestão alimentar. Então é importante nós nos atentarmos a isso, tá bom? Pensando na mucosite, né? Uma orientação que vocês podem estar dando para o paciente, eu já falei aqui em outras lives sobre a mucosite com vocês,
Você orientar o paciente, já que, como eu disse, quase 100% dos pacientes vão desenvolver algum grau de mucosite, você orientar estratégias nutricionais preventivas para, se não impedir o desenvolvimento de mucosite, porque às vezes a gente não vai conseguir, né, prevenir 100% a mucosite, mas diminuir o grau dessa mucosite, ou seja, se um paciente iria desenvolver ali um grau 3, 4, ele desenvolve um grau 1 de mucosite. Isso por si só já é uma conquista enorme para nós e para o paciente, porque mucosite grau 1, né, o paciente ele continua conseguindo se alimentar, não tem impacto na sua qualidade de vida, né, não tem risco ali de infecção oportunista, né, o paciente ele continua ali, é fácil de mantermos o estado nutricional desse paciente, tá bom? Então é importante que a gente oriente aí estratégias preventivas, principalmente para mucosite, e que a gente não menospreze, tá? Nenhum efeito colateral. Então anotaram aí, gente, quais são os efeitos colaterais mais comuns que vocês devem orientar o paciente de vocês? Então, paciente, vamos lá, ó, paciente com câncer de cabeça e pescoço, quais são os principais? Xerostomia, digeusia, odinofagia, disfagia e mucosite, tá bom? São os mais comuns, tá? E aí indo para a região torácica, né? Então, quais são os cânceres que normalmente o paciente ele acaba recebendo a orientação de passar por uma radioterapia da região torácica, né? Então, câncer de mama é muito comum, câncer de pulmão, câncer de esôfago, dependendo da região do esôfago, medula óssea, tá? Cânceres hematológicos, né? Então, esses tipos de câncer, quando o paciente tem a indicação de ser submetido à radioterapia, é nessa região torácica, tá bom? E aí, quais efeitos colaterais vocês acham que podem ser comuns nessa região torácica? Contem aqui pra mim, vocês estão indo super bem. Quais são os possíveis efeitos colaterais, hein? Vamos imaginar, assim, um câncer, por exemplo, câncer de mama. Aí essa paciente, ela vai ser submetida à radioterapia na região aqui da mama, né? Na região torácica. Quais efeitos colaterais vocês orientariam de maneira preventiva? A paciente chegou para você, ela precisa de uma orientação para rádio. O que vocês iriam orientar? Quais os efeitos colaterais? A Lucileide comentou, até porque devido à mucosite em alto grau vai impactar na baixíssima ingestão alimentar, irá atrapalhar o tratamento devido à imunidade, não vai estar bem nutrida, ter boas estratégias positivas. Excelente, Lucileide, né? A mucosite, primeiro que a mucosite, né? Tudo bem que nós estamos falando de radioterapia, então a região lesionada é realmente a região da boca e da garganta. Então a mucosite é muito importante vocês se atentarem. Mucosite pode dar da boca ao ânus, em toda a mucosa, tá? Tem paciente com mucosite intestino e é muito sofrido. Mas como nós estamos falando de radioterapia e não de quimioterapia com esse potencial, a região mais afetada é a região da boca e da garganta, tá bom? E sim, vai atrapalhar na ingestão alimentar, e com isso, né, o paciente vai começar a consumir menos, né, densidade calórica, proteica, baixo consumo, né, dos outros nutrientes, de vitaminas, minerais importantes para a própria imunidade. As feridas, né, as úlceras, as ulcerações na região da boca, né, o paciente não vai conseguir escovar o dente direito, né, fazer a higienização adequada, risco de infecção oportunista. Muito sério, né? Então, a gente precisa prevenir o máximo o grau de mucosite nesse paciente. Mas vamos lá, gente, eu tô esperando vocês me responderem ainda sobre a região torácica. O que vocês acham? O que vocês acham da região torácica? Quais são os efeitos colaterais mais comuns, hein? Ó, eu quero ver o pessoal do treinamento respondendo aí, hein? Que tem aula só disso no treinamento. Vamos lá, galerinha. Que eu tô vendo umas meninas aqui do treinamento. Chamada oral, né? Que nem na escola, chamada oral. Vamos lá, gente. Então eu vou começar a abordar alguns, aí se vocês lembrarem, então vocês põem os outros, tá bom?
Então vamos lá. Quais são os efeitos colaterais mais comuns da região torácica? Cansaço, fadiga, porque vai pegar também essa região, né, da medula, produção de células, né, pode ali ter uma deficiência na produção de algumas células, seja pensando em imunidade, seja pensando, né, em hemoglobina e tudo mais. Esse paciente, ele tende também a ter ali uma anorexia, porque a radiação ela pode impactar também, né, no sistema nervoso periférico, na produção ali de alguns neurotransmissores, né, então ter ali algumas alterações, né, então uma anorexia secundária, então é importante a gente observar isso, mas os mais comuns mesmo, mais comuns para vocês se atentarem, são 3, tá? 3: refluxo, azia e náusea. Por quê? Porque esta região, por mais que seja uma paciente com câncer de mama, a radiação ela pode afetar as células vizinhas. Lembra da live da semana passada que eu comentei isso? E pode afetar as células do estômago, as células do esôfago, da região mais inferior, né, da parte mais inferior do esôfago. E isso pode gerar quadros de azia e quadros de refluxo. E aí nós temos que entender como está a alimentação desse paciente, porque não só o que ele come, que pode gerar uma inflamação maior nessa região, tanto do estômago como do esôfago, gera uma maior inflamação, e aí isso pode piorar esse quadro, mas também a maneira como esse paciente está comendo, então o que se come e como se come. Se é uma pessoa que come muito rápido, que não mastiga direito, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tende a comer grandes quantidades numa única refeição, né? Então, é importante que a gente observe também o comportamento alimentar do paciente para que a gente faça as orientações adequadas, pensando na prevenção, porque daí sim dá pra gente prevenir, né? Tem pacientes meus que falam que passaram, por exemplo, paciente diagnosticada com câncer de mama em radiação torácica. Passaram super bem, não tiveram efeito colateral nenhum, né? Pensando em efeito colateral do trato gastrointestinal, porque se atentaram ao que estavam comendo, como estavam comendo e as demais orientações dadas, tá? Então, é importante que a gente não negligencie isso. Por quê? Vamos imaginar uma paciente que já tem ali um quadro anterior ao diagnóstico de câncer, de gastrite, de esofagite, por exemplo. Uma paciente extremamente ansiosa, que não mastiga direito, que tem uma alimentação inflamatória, né? Às vezes até, então, como eu falei, tem esse diagnóstico aí de gastrite e tal. E aí ela vai ser submetida à radioterapia. Vai piorar esse quadro. Gente, dependendo do grau de esofagite, dependendo do grau desse refluxo, o paciente ele não consegue dormir. O paciente ele não consegue comer. O paciente ele tem receio de comer porque ele sabe que depois aquela comida vai gerar um desconforto muito grande, uma queimação, machuca. Parece que eles referem que a garganta parece que tá arranhada, né? Que um gato arranhou a garganta por inteiro. Então tá uma região extremamente inflamada. E assim, gente, esse paciente, aí pensando em ingestão alimentar, né? Que eu tô falando isso que vai impactar na alimentação dessa pessoa. Mas agora pensando num quadro geral, sistêmico, gente, esse paciente já está inflamado por conta da doença. Eu preciso controlar a inflamação. Se esse paciente desenvolve inflamações secundárias por conta dos efeitos colaterais ou o que ele está comendo, vai piorar. Vai piorar a proteólise, vai piorar o sistema imunológico, então a gente precisa se atentar a tudo isso, tá? Até para manter o estado nutricional ali do nosso paciente, tá bom? Então, pensando na região torácica, esses são os efeitos colaterais mais comuns que você deve se atentar. É para anotar, viu, gente? É para anotar, faz uma colinha para quando o paciente chegar aí no consultório de vocês, no ambulatório, quando você for dar uma orientação para um paciente internado, você já saber quais são esses efeitos colaterais, tá? E aí você já ir, ó, destinada ali, entendeu? Sabendo o que tá fazendo, tá? E aí eu vou dizer pra vocês no final o porquê que tem essa colinha. Claro, depois, né, a gente começa a entender melhor, não precisa nem de cola. Mas por que é importante a gente saber isso, tá bom?
Agora a região pélvica, gente, a região pélvica dá muita dúvida. Dá muita dúvida qual é o manejo, como deve ser o manejo pensando na região pélvica. E aí, pensando na região pélvica, eu gostaria que vocês comentassem aqui, ó, vamos lembrar da live interativa, gente. Vamos lá, interajam comigo, hein? Quais são os efeitos colaterais mais comuns da região da pelve? Radiação na pelve. Vou dar alguns exemplos de câncer dessa região, para vocês já irem maquinando aí, tá bom? Então vamos lá, câncer de próstata, câncer de intestino, né, de cólon, reto. Quais efeitos colaterais vocês acham mais comum, né? Câncer ginecológicos, vamos lá. Quais efeitos colaterais vocês acham que é possível devido à radiação nessa região? A Grace comentou, já anotei. Legal, Grace. Isso aí, ó. Sempre nas lives, papel e caneta pra estar aqui comigo, hein? Porque eu dou às vezes umas dicas, né? Uns pontos, assim, que é legal vocês anotarem para poderem aplicar amanhã mesmo na prática clínica de vocês, hein? Então, quais efeitos colaterais vocês acham mais comuns nessa região? E aí vai impactar diretamente no tipo de dieta que a gente vai prescrever, gente. Quem dá mais aí, hein? Ninguém vai chutar? Então vamos lá, gente. Todo mundo envergonhado, hein? Vocês estavam indo tão bem na região da cabeça e pescoço. Vamos lá, então. Pessoal, efeitos colaterais que vocês devem se atentar se o paciente sofrer radiação na região da pelve, tá? Primeiro, alterações intestinais, né? Constipação, diarreia, tá? Normalmente esse paciente, ele vai ter alguma alteração intestinal por conta da radiação. Está recebendo radiação nessa região, está a mucosa, né, a pele, a mucosa, os órgãos estão sofrendo uma grande lesão, uma inflamação realmente, vai alterar o funcionamento intestinal, vai alterar ali o microbioma daquele paciente, vai alterar as vilosidades ali do intestino, tá? Então vai impactar ali no funcionamento intestinal. Além disso, muito comum, quem já atendeu câncer de próstata aqui, conta pra mim, fala pra mim. É muito comum paciente com câncer de próstata, por exemplo, na radioterapia dizendo, nossa, Nutri, eu não tinha problema com gases, agora minha barriga tá distendida, tô com muita flatulência, extremamente comum, tá? E aí, isso vai ser importante nós nos atentarmos e orientarmos de maneira preventiva esse paciente para ele não ser pego desprevenido e para que ele tenha uma característica de alimentação que amenize esses efeitos colaterais, tá? Dessa região. Então, talvez seja interessante a gente entrar com uma dieta antifermentativa, com protocolo, dependendo, né, de como o paciente se encontra, do estado clínico aí desse paciente, uma dieta com baixo teor de FODMAPs, fazer a modulação intestinal desse paciente, melhorar ali, né, se é um paciente disbiótico, né, melhorar ali esse intestino, tá? Que provavelmente né, gente, devido aos medicamentos, devido ao próprio câncer, vários fatores podem impactar nesse microbioma, tá bom? Então, é muito importante que a gente já vá trabalhando esse intestino. E aí, quando vocês acham que é o melhor momento de nós entrarmos com uma dieta com baixo teor de FODMAPs ou antifermentativa, enfim, para esse paciente? Logo no início, né, antes de iniciar a rádio, no meio, no final. Quando que vocês acham que é o melhor momento? Contem pra mim. Fazem ideia? Sim, não? Se não souberem, coloca aqui. Não sei. Vamos bater um papinho, gente. Participem.
Fazem ideia de quando nós devemos orientar? Gente, isso a Lucileide falou antes, já para fazendo uma reeducação alimentar. A característica da alimentação, Lucileide, sim, né? Uma alimentação menos inflamatória, né? Uma alimentação aí pensando em uma alimentação realmente saudável, menos inflamatória e de acordo aí com os efeitos colaterais, né? Com os outros tratamentos que esse paciente já tenha sido submetido. Mas pensando numa alimentação restritiva, como uma de baixo teor de FODMAPs, por exemplo, eu oriento a nós já orientarmos desde o início, mas pedirmos para o paciente iniciar essa dieta a partir da segunda semana, tá? Por quê? Agora vem o segundo ponto que nós nutricionistas devemos nos atentar, tá? Então eu falei do primeiro ponto, que é que os efeitos colaterais, eles são condizentes com a região irradiada, certo? Agora, o segundo ponto é que os efeitos colaterais na radioterapia são cumulativos. O que isso quer dizer? Na radioterapia, o médico, né, ele vai prescrever a quantidade de radiação que esse paciente precisa receber e ele vai fracionar por sessões, as sessões da rádio, ok? Então, todos os dias, normalmente a radioterapia é diária, o paciente vai lá e recebe uma fração dessa radiação. E ele vai acumulando aquela radiação. Normalmente, a partir da segunda semana, ele já recebeu metade ou um terço ali da radiação prescrita e ele já começa a apresentar os efeitos colaterais. Então, nesse momento, seria importante o paciente já iniciar com a dieta, mesmo que ele ainda não tenha apresentado efeito colateral, mas a gente sabe que é a partir deste momento que os efeitos colaterais vão começar a serem desenvolvidos ali, né? Alterações intestinais, né? Principalmente distensão, flatulência. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? A partir da segunda semana para frente é onde normalmente os efeitos colaterais eles aparecem na rádio. E aí qualquer região, tá? A gente estava falando da pelve, mas agora em qualquer região. Então mucosite não é no primeiro dia, é normalmente lá pelo 8º dia, mais ou menos, tá? Do 10º dia, né? Então ali naquela quinzena, né? Na segunda semana, nos primeiros de segunda semana para 15 dias, tá? Então, é importante que a gente se atente a isso, porque já sabendo que o paciente ele vai desenvolver aquele efeito colateral, a gente não precisa esperar aquele paciente apresentar para orientar. E isso é um grande diferencial nosso, tá? De nutricionistas capacitados atendendo o paciente oncológico daqueles que não são e atendem por atender. Qual que é o diferencial? A gente saber quais são as regiões, a região que esse paciente vai receber essa rádio, quais são os possíveis efeitos colaterais, saber que essa rádio é cumulativa e que normalmente o paciente vai apresentar efeito colateral para lá da segunda semana, e a gente não esperar isso acontecer para que a gente possa intervir. Por exemplo, a questão da mucosite que eu comentei que é bem sério. Se eu não tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer? Eu não vou orientar nada, porque o paciente está bem. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias da rádio, tá super bem. Eu vou ver ele daqui a 2 semanas. Aí quando ele chega, depois de 2 semanas para mim, ele já desenvolveu mucosite num grau alto. Como que eu reverto isso? Certo? Então, se eu não oriento essa dieta antifermentativa e entro ali no máximo com 1 semana, né? Então, no momento da rádio, ou pelo menos até 1 semana depois dele iniciar a rádio, esse paciente ele já vai ter ali uma alteração importante. Se eu já não faço a modulação intestinal antes nesse paciente, esse intestino ele já vai sendo agredido ao longo desses 7 dias recebendo essa radiação cumulativa. Então, esse é o grande diferencial. É a gente entender que a radiação, né, os efeitos colaterais são cumulativos na radioterapia e a gente tomar condutas assertivas de maneira precoce, tá? Para que daí esse paciente esteja bem orientado
e para que daí esse paciente saiba exatamente o momento que ele tem que aplicar alguma conduta e como que aquilo vai acontecer, tá bom? Então, esses efeitos colaterais, eles são cumulativos, isso é um ponto para vocês terem isso em mente, tá? O segundo ponto é que esses efeitos colaterais, eles podem ser precoces ou tardios. O que são efeitos colaterais precoces e tardios na radioterapia? Precoce vai aparecer ao longo do tratamento, né? Então ali, depois de 2 semanas, tal, vai aparecer ali um efeito colateral. O efeito colateral tardio na radioterapia são aqueles efeitos colaterais que aparecem depois que as sessões terminaram. E eles podem aparecer semanas após o término da rádio, meses e até ano. Depois de 1 ano, o paciente vai ter alguma consequência, algum efeito colateral da radioterapia na região que ele recebeu essa radiação. Isso é muito importante nós nos atentarmos, por quê? Porque o acompanhamento nutricional, ele não vai se dar somente antes e durante a radioterapia, mas nós precisamos alertar o nosso paciente da importância dele continuar o acompanhamento pelo menos, né, um período, e aí eu já vou dizer qual seria o ideal desse período, nesse período depois da rádio, tá? Então esse acompanhamento nutricional, ele vai se estender um pouco após o término da rádio, porque esses efeitos colaterais, eles podem ainda se manifestarem mesmo após o término, tá bom? Então, gente, ter essa informação é importante para a gente não negligenciar nenhum paciente, tá? Porque acontece de ter negligência, tá? A gente vê o paciente antes da rádio, ele tá bem, ele tá eutrófico, ou às vezes ele tá até com sobrepeso, obesidade, não tá apresentando efeito colateral nenhum. A gente manda ele voltar só depois de 30 dias, 20 dias. Quando ele chega, já tá todo trabalhado no efeito colateral. E aí é difícil fazer o manejo dependendo do efeito colateral, tá bom? Então é importante nós termos essa informação, tá? E o terceiro ponto que eu quero conversar hoje aqui com vocês, tá? Quais são os nossos principais objetivos como nutricionistas oncológicas tratando um paciente em radioterapia, tá? Quais são os nossos principais objetivos? Gente, vocês fazem ideia de qual seja? Porque quando a gente pensa em químio, né? Quando a gente pensa em procedimento cirúrgico, né? Quando a gente pensa naquele paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer, até vem os objetivos, né, na nossa cabeça. Mas pensando na rádio, quais vocês acham que sejam os nossos principais objetivos? Vocês fazem ideia? Eu tracei aqui 2 principais objetivos. 2 principais, tá? Que vocês não podem esquecer. Manejo de efeitos colaterais, que a gente está conversando até agora, e cicatrização. Nós não podemos esquecer que esse paciente está sendo lesionado, né, na pele, nos órgãos ali, aonde essa radiação está sendo, onde ele está recebendo essa radiação. Nós precisamos trabalhar a cicatrização dessas lesões ocasionadas pela radiação, queimadura, tá? Inflamação. Precisamos trabalhar a cicatrização de mucosa, de pele, de tecido, tá bom? E aí, tendo isso em mente, nós vamos ter condutas nutricionais condizentes, não somente ao manejo dos efeitos colaterais, mas pensando em cicatrização, tá? E o que nós precisamos, e aí quais são as condutas nutricionais importantes pensando na cicatrização? Primeiro, hidratação. Gente, precisamos ter ideia de quanto o nosso paciente tem tomado de água ao longo de todo o tratamento. Hidratação para reparação de tecidos, tá?
Hidratação para hidratar essa pele que está sofrendo essa radiação, né? Hidratação para manejo de efeitos colaterais, né? Que porventura esse paciente esteja ali apresentando por conta da radioterapia. Hidratação para produção adequada de células, inclusive de células imunológicas. Hidratação, tá? Então, é orientar bem esse paciente quanto de água ele deve tomar por dia, tá? Faz aquela continha do peso vezes 30, 35, que vai dar a quantidade em ml que o paciente tem que beber, tá bom, gente? Orienta, fraciona essa quantidade junto com o paciente, coloca ali líquidos como chás claros, né, sem cafeína, sem nenhum tipo de adoçante e açúcar, água de coco para ele ir mesclando, água aromatizada, né? Mas ele precisa se hidratar. Inclusive tem um IGTV meu falando só sobre hidratação. Acho que 40 minutos falando só sobre hidratação, como fazer o manejo da hidratação, o que observar. Então, se vocês têm dúvida em relação a isso, vá lá no IGTV e assista essa aula que eu dei sobre hidratação, tá bom? Proteína, gente, reparação de tecido, né? A gente tá falando ali de proliferação celular, reparação, proteína, que tinha caído aqui a conexão. Então, ele precisa receber essa quantidade de proteína ao longo de todo o tratamento, tá bom? Além disso, né, essa quantidade de proteína, ela pode ser alterada dependendo da fase do tratamento que esse paciente se encontra, né? Ele tá com estresse metabólico muito alto, não? Ele tá no pré-tratamento, durante quimioterapia, ele tá no pós-tratamento, ele tá em uso de hormonioterapia, enfim, né? Ele tá num período ali importante de cicatrização, de pós-cirúrgico, então a gente pode ir alterando nessa necessidade aí proteica do paciente, mas é importante que ele esteja alcançando essa necessidade, tá bom? Um outro ponto importante é o consumo adequado, tá? De vitaminas, vitaminas A principalmente, tá? Vitamina C, vitamina E, minerais como zinco, magnésio, selênio, que são importantes para o sistema imunológico, que são importantes para a reparação, construção, tá, de tecidos. Então, é muito importante que esse paciente esteja consumindo alimentos, fontes desses alimentos, tá bom? Fontes desses nutrientes, desculpa, alimentos fontes destes nutrientes, tá bom? Então, são pontos aí que nós precisamos nos atentar. Tá? É importante que ele esteja recebendo também sua necessidade energética né, adequada aí durante o dia, né? Ele precisa estar consumindo a quantidade energética adequada, gorduras monoinsaturadas, boas fontes de gordura, tá? Então aí nós precisamos nos atentar na qualidade da alimentação desse paciente. E isso aí entra, Lucileide, a profilaxia. Desde antes, a gente precisa preparar esse organismo para radioterapia, tá bom? E pensando no manejo dos efeitos colaterais, que é um dos nossos grandes objetivos, as condutas nutricionais serão tomadas baseadas no local da radiação. Então, tá vendo como é muito importante a gente ter aquela informação do local da radiação? Porque um dos nossos principais objetivos é fazer um manejo adequado dos efeitos colaterais. É prevenir os efeitos colaterais, ou pelo menos o seu grau. Como que eu vou fazer? Como que eu vou alcançar esse objetivo se eu não tenho a informação anterior que eu dei para vocês? Tá? Então, gente, esses 3 pontos são muito, muito importantes de vocês terem em mente na hora de tratar um paciente em radioterapia. Beleza? Por quê? Por quê? Os principais erros que você pode cometer ao pegar um paciente em radioterapia. Se você não se atentar a nada disso que eu acabei de ficar aqui com vocês meia hora, sei lá quanto tempo já, falando. Primeiro, você vai negligenciar pacientes com obesidade, sobrepeso e eutrofia. Vai negligenciar, gente, tem até estudo, tem até artigo alertando sobre isso, porque negligencia mesmo. O paciente está bem. A radioterapia, né, às vezes a gente tem um mito, né, na nossa cabeça, sei lá de onde surgiu essa ideia, que a rádio é mais leve,
do que a químio. Então a gente às vezes não se atenta muito, sabe? Então o profissional nutricionista não se atenta muito. Então, negligencia, o paciente tá bem, ele tá eutrófico, não vou suplementar agora. Gente, se você pega um paciente de câncer de cabeça e pescoço, que é batata, 100% ali praticamente dos pacientes desenvolvem mucosite, nos graus mais elevados, que é o grau 3 e grau 4, ele vai desnutrir, gente, ele vai perder peso, ele vai sofrer, ele vai ter baixa qualidade de vida. Às vezes ele não vai conseguir nem seguir adiante com o tratamento. O médico vai precisar interromper porque ele não vai aguentar. Entendeu? Então, precisamos ter essas informações para não negligenciar, tá? Outro ponto. Inclusive, quem é do canal do Telegram, levanta a mãozinha aqui para mim. Quem tá lá no meu Telegram. Eu compartilhei um artigo hoje com vocês. Um artigo bem fácil, bem rápido a leitura, mas que dá exatamente essa noção, tá? Foi um estudo observacional de pacientes submetidos à radioterapia em diferentes regiões e como que o estado nutricional desses pacientes, ficou após a radioterapia. Grande parte perdeu peso, grande parte acabou sendo classificado como desnutrido depois da radioterapia, teve perda de peso grave, tá? Por conta de negligência. Ah, Lucy Leite pegou o artigo, legal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, é um dos grandes erros, tá? Um outro erro, que é o mito que eu comentei, achar que a rádio é um tratamento tranquilo, é um tratamento que o paciente tem pouco efeito colateral, é um tratamento que o nutricionista ele não tem o que orientar. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o paciente em quimioterapia. É claro que precisamos, né? Claro. Mas, às vezes, quando o paciente ele é submetido à rádio, às vezes nem encaminham ele para o nutricionista. Porque tem pacientes que, às vezes, eles passam só pelo tratamento de radioterapia. E ele não é encaminhado para o nutricionista. Ele não recebe nenhuma orientação geral, né? Ou, às vezes, o próprio nutricionista que acompanha aquele paciente já orientou químio, já orientou, fez ali o acompanhamento nutricional, aí tem aquela ideia, né, de caramba, encerrou a etapa, né, acabou essa fase, o paciente manteve o estado nutricional bacana, agora vai pra rádio, sucesso, tipo, vai com Deus, vai dar tudo certo, você tá ótimo. E aí o paciente, tudo aquilo investido, o paciente perde na rádio. Por quê? A falsa ideia de que a radioterapia é mais tranquila que a químio, tá? Dependendo da região, gente, não é mais tranquilo, tá bom? Que nem a região da cabeça e pescoço que eu comentei. Um terceiro erro que vocês podem cometer é não continuar o acompanhamento nutricional desse paciente quando se encerra o tratamento radioterápico. Lembra que eu comentei que nós devemos sim continuar por um tempo acompanhando esse paciente de pertinho? Pelo menos 3 meses, tá? Pelo menos 3 meses. Ah, Aline, eu posso manter o acompanhamento nutricional por mais tempo? É claro, gente, claro. Né? Na verdade, quando falamos de condutas nutricionais, estamos falando de até mesmo trabalharmos a prevenção da recidiva desse paciente. Então, eu sempre oriento os meus pacientes o seguinte, quando chega lá no final, quando o paciente recebe a alta do médico, sabe? A alta do médico, né? Por quê? É a mesma coisa, é a alta do oncologista e a alta do nutricionista, tá? Por quê? O paciente, ele tá em remissão, ele não tá mais com a doença ativa, mas ele vai precisar ir passando com o oncologista de tempos em tempos para fazer os exames de rotina, ver se tá tudo bem, não é? Então, normalmente, no início é uma vez por mês, depois é 6 meses, depois é 1 ano. E a mesma coisa conosco. Pelo menos eu tenho esse protocolo no meu consultório. Eu falo para o meu paciente, agora eu vou te dar a alta nutricional. Como deve ser sua alimentação a partir de agora. Mas não pense que é uma alta que nós nunca mais vamos nos ver.
É uma alta, que nesse primeiro momento eu quero te ver daqui a 3 meses. Eu vou solicitar exames também bioquímicos pra gente acompanhar como você tá. Por conta das alterações, né, tardias causadas pelo tratamento. Quero ver se ele tem alguma dúvida de alimentação, como é que tá o seu estado nutricional, se ele perdeu peso, se ele ganhou peso, né? A gente precisa acompanhar isso. Depois de 6 meses, aí uma vez por ano. Eu tenho pacientes que passam comigo uma vez por ano, que eu tenho certeza que eles mantêm a alimentação direitinho, a gente vai se comunicando ao longo desse ano, mas uma vez por ano eles passam comigo para eu ver exame, para eu ajustar a alimentação, ver se tá tudo bem, né? E eles seguem. Então, gente, é muito importante esse acompanhamento. Mas pelo menos 3 meses continuar vendo esse paciente pós-radioterapia, tá bom? E o quarto erro que você pode cometer: demorar para intervir. Negligenciar e demorar para intervir, né? Por exemplo, eu não vou suplementar agora porque ele tá bem, mas talvez depois você não consiga suplementar da maneira adequada, né? Ou, às vezes, não é nem suplemento. Por exemplo, uma medida profiláctica de profilaxia pensando em mucosite. Depois é tarde, né, gente? Aí já não é mais profilaxia, às vezes a mucosite está tão avançada que... Ou um paciente com diarreia muito intensa. Poxa, se você não intervir antes, se você não fazer essa modulação intestinal, é difícil depois, né? Então a gente precisa preparar esse corpo para radioterapia, tá bom? Então esses são os 4 principais erros que você não pode cometer, Nutri, não pode, tá? A partir dessas orientações que eu te dei hoje, não é mais para você cometer esse tipo de erro, tá bom? Porque esses erros, eles vão te afastar de ter bons resultados com o teu paciente. Esses erros, eles vão te impedir de você alcançar o objetivo de proporcionar qualidade de vida, bem-estar e recuperação biológica nesse paciente, para este paciente. E como consequência, se você tem vontade de trabalhar com pacientes oncológicos, de se firmar na oncologia, se você continuar cometendo esses erros, você não vai conseguir, porque você não vai ter bons resultados, não vai ter fidelização, você não vai saber o que você está fazendo, você não vai ter segurança nas suas prescrições, você não vai conseguir se estabelecer na área da oncologia. Então é muito importante que a partir de agora você mude o seu olhar para que você possa ter condutas mais assertivas com os seus pacientes, tá bom? A Cris comentou aqui: com meu pai foi assim, Aline, não foi encaminhado, eu que entrei com algumas orientações acompanhando de perto. Pois é, Cris, às vezes não é protocolo da instituição encaminhar o paciente para nutricionista quando o paciente vai fazer a radioterapia. E às vezes, até a própria instituição não tem uma nutricionista responsável no setor de rádio, né? E aí dificulta muito, porque esses pacientes, eles ficam, né, sozinhos, eles não têm ali, né, nenhum profissional que realmente acompanhe, né? E aí, quando às vezes eles vão procurar o profissional nutricionista, já é tarde, né? Porque às vezes eles vão procurar porque já desenvolveram um efeito colateral mais grave, ou porque perderam muito peso, aí o paciente começa a desnutrir, começa a perder massa muscular, entra num processo de sarcopenia, né, quiçá caquexia, e aí, gente, é complicado, né? Então, todos esses efeitos colaterais, né, a radioterapia, sim, nós podemos afirmar, tem impacto negativo no estado nutricional do paciente. Inclusive, essa semana, comecei ontem, um bloco aqui nas minhas redes sociais, um bloco como se fosse uma série, né? Abordando sobre perda de peso no câncer, tá? Então, todos os dias vocês vão receber aí conteúdo, né? Ao longo das semanas, vocês vão receber conteúdo relacionados a informações importantes em relação à perda de peso no câncer. Caquexia, desnutrição, né? Como fazer estratégias nutricionais, como diagnosticar, enfim. E aí, quando falamos de perda de peso no câncer, falamos de todos os tipos de tratamento, inclusive a radioterapia. É algo para a gente se atentar e muitas vezes o paciente, ele pode, por exemplo, que nem estava no artigo que eu mandei no Telegram, mulheres, 60%, se eu não me engano, quem leu o artigo, se eu estiver errada, pode me corrigir, 60%, se eu não me engano, das mulheres avaliadas, né, nesse estudo,
diagnosticadas com câncer de mama apresentaram ganho de peso, só que perda de massa muscular. Entendem que ganho de peso muitas vezes não é sinônimo de que está tudo bem. Uma paciente obesa, um paciente obeso com sobrepeso não é sinônimo de que está tudo bem. Precisamos avaliar a composição corporal. Então, sim, tem impacto no estado nutricional desses pacientes, tá bom? Então, é muito, muito importante que a gente se atente a tudo isso. Então, ó, para finalizar nossa live, quem tá com papel e caneta, já prepara a caneta de novo. Dicas de ouro, tá? Vai pegar um paciente que vai passar em radioterapia amanhã, o que você precisa observar? Vamos lá. Tipo do tumor. Qual é o diagnóstico? Tipo do tumor, estadiamento desse tumor, tá? Avaliação. Localização e que a radiação vai ser aplicada. Segundo ponto. Ah, tá. Então ele tá com... Ela tem um câncer de mama. Um câncer de mama subtipo luminal A, por exemplo. Ela já passou pelo procedimento cirúrgico, pela químio, vai finalizar com a rádio. Região torácica, ok? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Quais são as singularidades desse tipo de câncer? Quais são os medicamentos que estão associados? É uma paciente que tende a comer mais, é uma paciente que tende a ganhar tecido adiposo, vai aumentar a inflamação, mas ela está perdendo massa muscular, ela pode então ter mais fadiga, ela pode entrar numa classificação de sarcopenia, ela pode ter refluxo, azia, né? Normalmente é uma paciente que está comendo bem, às vezes devido ao uso de glicocorticoide associado, pode ter uma vontade aumentada por carboidratos e doces, desenvolver uma resistência à insulina, isso pode piorar refluxo, azia. Ó, você já vai começando a ligar o quebra-cabeça. Terceiro ponto, tá? Importante. Orientar precocemente. Orienta precocemente. Lembra? Radiação é cumulativa. Vou orientar precocemente, porque o paciente está bem agora, daqui a 2 semanas provavelmente não vai estar. E dependendo da sua avaliação, quarto ponto, dica de ouro aí para vocês, já entra como intervenção. Então, orientou, beleza, preciso entrar como intervenção? Preciso entrar com bochecho de glutamina, eu preciso entrar com suplemento hiper, eu preciso fazer ajuste na consistência desde agora da alimentação, preciso mudar a característica, botar já um food maps, baixo de food maps agora, preciso entrar com probiótico, o que eu vou fazer, né? Então esses só 4 dicas aí de ouro para você que vai atender um paciente que vai ser submetido à radioterapia amanhã. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Coloca aqui pra mim, gente, se vocês gostaram da live, se vocês estão um pouquinho mais seguras em relação à radioterapia, se teve alguma informação que vocês não sabiam, né, que eu pude ajudar vocês, coloca aqui pra mim, que agora a gente tá finalizando a live e eu quero responder as perguntas de vocês, tá bom? A Mari perguntou, no caso o paciente começa a ter mucosite, qual seria o tratamento profilático? Olha, existem alguns que são relacionados à nossa área e outros não, mas que nós podemos encaminhar, tá? Tratamento profilático, ô palavrinha, com L-glutamina, bochecha e gargarejo, chá de camomila, gelado, laser terapia, tá? E orientar, e aí é a laser terapia ao dentista que vai fazer, bem como o dentista vai orientar a melhor maneira de fazer a higienização bucal, que é tão importante nessa questão da mucosite, como eu disse no início da live, tá? Mas podemos encaminhar para profissionais que a gente confie, que trabalha com paciente oncológico, que faça laser terapia, enfim, tá bom? Mas pensando na questão de profilaxia, de estratégias nutricionais, eu diria o chá de camomila gelado e bochecha e gargarejo com L-glutamina, tá bom? Agora, se o paciente desenvolver mucosite, aí tem outras estratégias nutricionais que a gente vai adotar devido à inflamação, né, às feridas, né, a ulceração na região da mucosa, tá bom?
A Lucileide, muito obrigada, me esclareceu, me sinto segura mesmo. Ah, que bom, minha linda. Tava lendo ontem sobre essa laser terapia na odontologia. Ajuda muito, muito, muito. Gente, assim, é uma diferença enorme, enorme os pacientes que fazem a profilaxia com a laser terapia. A Mari comentou, maravilha de live, fico feliz, gostei sim, você é demais, ô minha linda, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Então, gente, eu espero que com a live de hoje vocês se sintam mais seguras, que vocês tenham se apaixonado mais um pouquinho ainda pela nutrição oncológica, que esse universo a ser explorado, que precisa de profissionais capacitados, profissionais seguros, apaixonados, para estarmos ajudando de maneira efetiva os pacientes diagnosticados com câncer, tá bom? E assim, gente, vocês precisam obter conhecimento e agir, tá? Então, é a melhor forma de você ajudar essas pessoas é obter conhecimento e agir, tá bom? E eu estou aqui para isso, então toda terça-feira às 16 horas temos um programa Vida com Qualidade, onde eu vou abordar um tema aí relacionado à nutrição oncológica para nutricionistas e estudantes de nutrição. Então, não perca, você tem um compromisso comigo toda terça-feira às 16 horas, tá bom? Um grande beijo para vocês. Lembrando que quem não está no meu canal do Telegram está perdendo, porque vira e mexe eu coloco conteúdo lá. E eu sempre aviso das lives lá também, enfim, de qualquer novidade eu coloco lá, inclusive hoje coloquei artigo. Então, se você é nutricionista ou estudante de nutrição e não está no meu canal do Telegram, me manda um direct que eu vou te mandar o link para você entrar, tá bom? Um beijo! E até a próxima, gente. Ah, e tem conteúdo hoje às 18, hein? Sobre perda de peso no câncer. Não esqueçam da nossa série. Hoje às 18 horas, já vai lá pro meu feed que vai ter conteúdo abordando sobre perda de peso e câncer. Tchau, tchau e até mais.